Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Como efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje, já após a quarta-feira de cinzas, entrando neste período quaresmal. E claro que nós somos chamados a refletir e ao mesmo tempo a entender qual é o propósito do Cristo para a nossa vida e aquilo que nos propõe também a Igreja para este tempo. Um tempo onde nós somos chamados com maior profundidade a refletir sobre a nossa vida de fé, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que realizamos de fato, do qual precisamos ver se estamos ou não agindo segundo aquilo que o Senhor nos pede. E o tempo favorável, que é todo o tempo enquanto estamos neste mundo, para a abertura e para também a graça de Deus, é esse tempo do qual nós somos chamados a viver. A viver, claro, no acolhimento daquilo que nos pede o Senhor, a sua palavra. Porque é ela que transforma o nosso coração. É ela que sustenta a nossa vida e ela que nos conduz para o bom caminho e para as escolhas certas. Porque vejam a primeira leitura. Nós sabemos que Deus é fiel. Ele nunca vai nos trair, nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar só. E Ele convida o povo justamente a rever essa questão. E diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Agora vocês escolhem o que vocês querem. Porque eu sou um Deus fiel. E eu prometi para vocês a terra. E vocês vão alcançar esta terra que eu prometi. Mas ai de vocês se endurecerem o coração. Ai de vocês se afastarem de mim. Nós precisamos entender que em nenhum momento Deus deseja o mal para a obra mais perfeita que Ele criou, que somos todos nós. É por isso que Ele coloca, podemos mudar a fórmula, diante de nós, o bem e o mal. Só que a grande questão é, Deus nos deu a razão, nos dotou de sabedoria. E ao mesmo tempo que Ele coloca isso diante de nós, Ele nos deu a sabedoria para não só escolhermos, porque aí entra o livre-arbítrio da criação, mas para sabermos que a escolha que fizermos, saberemos também aonde vamos chegar. Então, se eu escolho a bênção, eu sei para onde vou. Se eu escolho a maldição, eu sei também para onde eu vou. E aí o Senhor coloca tudo isso em nossas mãos. E diz: escolha, mas você sabe aonde você vai chegar. Escolha, que você saberá qual vai ser o seu fim último. Escolha, e aí você vai saber se você vai participar da bênção ou se você vai partir para a maldição. Ou para o mal, podemos puxar a raiz da própria palavra. Então, diante de tudo isso, qual é o propósito para justamente esse tempo quaresmal a cada um de nós? A resposta nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho. A renúncia da própria vida. Só Deus foi capaz de renunciar ao extremo de entregar-se a si mesmo por cada um de nós. E a renúncia da nossa vida é justamente começar a romper com o egoísmo,
com o desejo de achar que tudo gira em torno de si mesmo, mas ser capaz, primeiro, de esvaziar-se de si para que o Cristo com a sua palavra possa preencher. O Cristo preenchendo com a sua palavra, começamos a caminhar segundo esta mesma palavra. E aí renunciamos aos nossos desejos, às nossas inclinações, às tentações diárias, para justamente caminhar segundo a palavra do Cristo, que é justamente o caminho da bênção, ou a própria bênção, do qual disse o nosso Deus na primeira leitura. E aí, com isso, nós vamos renunciando de fato o pecado, tudo aquilo que nos leva a pecar, vamos saindo de nós mesmos para também nos colocar no lugar do outro. E aí, então, a renúncia da vida significa você olhar para o outro, você atender o outro em sua necessidade e você agir como ao próprio Cristo, com compaixão do próximo, olhando para o outro e realmente colocando-se no lugar dele para atendê-lo em sua necessidade. E só consegue fazer isso aquele que vive o amor. E que vive o amor rompendo com a barreira do egoísmo, rompendo com a barreira do egocentrismo, para justamente colocar-se no lugar do outro. E aí consegue renunciar a si mesmo, porque vai justamente cumprir aquilo que pede o Senhor. E aí, nesse amor e nesse colocar-se no lugar do outro, consegue se testemunhar e construir o reino de Deus. É por isso que nenhum de nós pode dar aquilo que não tem. Se eu me abro totalmente ao Cristo e me deixo ser transformado pela sua palavra e assumo o propósito comigo de renunciar àquilo que não é de Deus, aquilo que não vem do Senhor, para caminhar sob a luz da sua palavra, se eu me comprometo a renunciar a mim mesmo, como pede o próprio Senhor Jesus, então aí eu vou deixando esse amor cada dia crescer e não alcançar a sua plenitude, porque a plenitude do amor está em Deus, mas me aproximo desta plenitude. E aí então eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de viver esse amor, de testemunhar esse amor, de construir este amor. Por isso que Jesus diz, se nós temos a grande ânsia de querer ganhar a vida para este mundo, nós a já perdemos. Porque aquele que quer ganhar a vida para este mundo, esse precisa do reconhecimento dos homens, esse precisa do aplauso dos homens, esse busca na ganância o bem material, esse busca o dinheiro e, se for preciso, ele passa por cima de todos. Porque este não tem amor no coração. E esse não sabe o que é o amor. E se torna incapaz de agir com amor ou com caridade em relação ao próximo, porque ele não quer fazer isso para a própria vida. E nesse amor, Jesus também chama a renúncia e ao assumir a própria cruz. Será que com isso o Senhor nos chama a viver o sofrimento? Será que o Senhor quer que a nossa vida seja o sofrimento? Primeiro, nós temos que entender que Deus não nos criou para o sofrimento. O sofrimento humano foi consequência do pecado que herdamos lá atrás dos nossos antepassados, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas tomar a cruz é saber que vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar problemas, a vida neste mundo não vai ser fácil, mas com a renúncia da própria vida e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vai assumir essa cruz e não vai vê-la como um grande desespero ou com um grande sofrimento, porque vai entender que a cruz, o sofrimento de Cristo, o levou à glória da ressurreição. E assim também com cada um de nós. Podemos sofrer hoje, mas com a graça de Deus será superado no amanhã. E aí voltamos de novo. Tudo isso se há realmente em nós a renúncia de si mesmo. E renunciar a si mesmo não é se anular.
Renunciar a si mesmo não é fugir daquilo que é e da própria identidade, mas é ter a compaixão como tem o próprio Senhor Jesus por cada um de nós, para se colocar no lugar do outro. E aí, nessa renúncia, associamos a nossa vida ao próprio Cristo, que renunciou a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida. Então, o tempo da Quaresma não é um tempo para ser vivido com desânimo, ou olhar para o tempo da Quaresma como um grande peso, mas é para olhar para o tempo da Quaresma como um tempo de graça na nossa vida, do qual o Senhor nos dá através da igreja, para justamente nos reconciliarmos com Ele, nos reconciliarmos com o irmão, buscar a mudança da vida, porque esse é o tempo apropriado para isso. E se nós vivemos a fé, vivemos o amor e caminhamos nessa renúncia da própria vida ou de si mesmo, como disse o Cristo no Evangelho, nós também não teremos nenhuma dificuldade de fazer as nossas renúncias, porque é um período chamado de renúncia, de jejum, de abstinência, porque nós o fazemos no amor. E vale recordar que tudo aquilo que é feito no amor não se torna sacrifício, mas por maior que seja a renúncia, torna-se causa de crescimento, causa de alegria e até mesmo, podemos dizer, causa de purificação àquele que o faz. Então não tenhamos medo não, vamos renunciar, vamos viver a Quaresma, vamos viver segundo aquilo que nos pede o Senhor e vamos caminhar na sua graça, a começar pela própria renúncia de cada um de nós, a renúncia de si mesmo, porque nessa renúncia é que podemos, cumprir tudo aquilo que nos pede o Senhor e os próprios preceitos que a igreja pede de modo muito especial nesse período quaresmal. Então que a Quaresma seja de fato para nós tempo de graça, seja tempo de conversão e seja tempo de proximidade ao Cristo, vivendo na renúncia para alcançar a graça e lá na frente a vida eterna. Que assim seja.